Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo, escutamos no Evangelho de hoje, de acordo com São Lucas, a parábola do bom samaritano. Um certo legista, um homem que teoricamente deveria ser entendido da lei de Moisés e de as outras coisas foram adicionadas depois à lei de Moisés, segundo os profetas e os patriarcas. Um homem legista deveria ser um entendedor, aquele que conhece de memória as Escrituras, mas não só isso, suas explicações, seus conceitos e tudo aquilo que se diz respeito à doutrina. Entretanto, obviamente naquela época, conforme Nosso Senhor vivia, os legistas, assim como os fariseus, assim como todos aqueles escribas e doutores da lei, estavam exatamente sempre tentando apanhá-lo em alguma armadilha, em algum tipo de persuasão que ele pudesse ser julgado culpado de algo. Mas Nosso Senhor, que conhecia os corações deles, aguentava-os pacientemente, com todo tipo de condescendência, e na hora correta também os chamava duramente de víboras, de raça de víboras e serpentes venenosas. E por isso dizia a eles também que o reino do céu seria tirado deles, seria dado até mesmo aos pagãos e até às prostitutas e os cobradores de impostos entrariam primeiro no reino dos céus do que eles mesmos. E com esse caso não foi diferente. Nosso Senhor também teve compaixão, ao mesmo conhecendo o segredo do coração deste legista, que se dirigiu ao Nosso Senhor e disse o seguinte: Senhor, que hei de fazer para dar a vida eterna? E obviamente Nosso Senhor disse: ora, tu és legista, tu sabes da lei, o que é que a lei te diz? O que é que você mesmo estudou e que a lei pode te dar como garantia para ter a vida eterna? E então, naquele momento, o legista tratou de responder o seguinte: bom, a lei diz que amar o teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todas as tuas energias, com todas as tuas faculdades e poderes, e ao próximo como a ti mesmo. E nesse momento, então, o Nosso Senhor disse: pois bem, então vai tu e faz o mesmo. E para tentar Nosso Senhor, já uma vez que essa primeira tentativa não foi eficaz, então na segunda tentativa o legista chega e diz a Nosso Senhor com bastante ousadia: e quem é o meu próximo? Nossos santos teófilos padres nos explicam que o legista não perguntou a Nosso Senhor quem era o próximo dele, não por ignorância, não porque ele não soubesse de fato, segundo a lei, quem era o próximo. É claro que ele sabia o que significava o próximo, mas, na verdade, nossos santos padres nos explicam que este homem, na verdade, queria-se tão perfeito na prática da lei, tão cheio de sabedoria, tão dotado de todo tipo de conhecimento, e realmente acreditava no que nós chamamos imprelos, do grego implani, estava em prelo, ou seja, numa ilusão espiritual, de que ele praticava os mandamentos todos. Como muitos dos judeus, os escribas, os fariseus, acreditavam-se realmente totais cumpridores daquilo que era o sabá, com 1000 regras cheias de orgulho pessoal. E então esse legista pensou em si mesmo: mas quem é o meu próximo? Não que ele não soubesse segundo a lei, mas em sua mente caída, sua mente completamente cheia de orgulho e vaidade, ele pensava que ninguém poderia ser jamais comparado a ser chamado dele de próximo. Tão justo ele se achava que pensava que quem é então o Senhor da classe dos judeus, da classe de pessoas, quem é o meu próximo, para que eu possa amar como a mim? Porque na verdade eu me considero um verdadeiro praticante da lei. Como nós brincamos muitas vezes aqui na comunidade, nossas bromas, ou seja, nossas piadas, muitas vezes parece que esse mesmo Senhor dizia: mas quem é santo? Como eu sou santo. É mais ou menos o que o próprio legista estava dizendo. E por isso, nesse momento, então, Nosso Senhor, então, sabendo que na verdade era uma armadilha, queria na verdade tentá-lo, Nosso Senhor então disse a ele: é o seguinte, existe uma parábola qual poderás entender. Essa parábola foi contada exatamente para não que esse homem precisasse dessa parábola, mas para que todos que estivessem ouvindo estivessem também tentados a pensar assim, por influência do legista e dos fariseus, tivessem como Nosso Senhor um tapa com luvas, para que não tivesse, a segunda explicação da parábola, entendessem definitivamente quem é o próximo. E então Nosso Senhor contou-nos essa maravilhosa parábola do bom samaritano. E obviamente vocês todos devem saber que a explicação patrística dessa parábola nós podemos resumir em poucas palavras. Qual é a explicação prática dessas palavras? Significa que o bom samaritano está presente hoje conosco. Não é nada mais nós mesmo do que nosso querido Arão. Ele é o bom samaritano de que sempre está nos ajudando de tudo, não é verdade? Afinal de contas, temos aqui também na nossa comunidade, como todos sabem, uma certa piada ousada de que temos que ser santo, como o nosso amigo Arão é santo. Afinal de contas, quem tem o nome de Arão só pode ser santo. E se ele chama-se Arão, nome dos profetas, também é um bom samaritano. Não pode tanta pessoa
dentro de nós que seja um bom samaritano, não é verdade? Mas brincadeiras à parte, apenas para quebrar um pouco o clima de seriedade da liturgia e também do cansaço, sei que todos também acordaram bastante cedo, outros estão nos escutando do Paraguai, também tiveram que se esforçar acordando cedo e às vezes o sono nos pega. E é bom também, como disse um Serafim de Serol, fazer boas piadas, claro, legítimas, dentro da divina liturgia, para que nós tenhamos ânimo para poder escutar os ofícios. E portanto a explicação da parábola é a seguinte, finalmente falando agora de maneira patrística de verdade. Além de imitarmos também Arão, na sua conduta, como ser um bom samaritano da comunidade, temos que entender quem é o próximo de verdade. Para entendermos quem é o próximo, temos que ver que essa parábola do bom samaritano existe e tem um significado primeiro místico e depois o significado moral. Vamos primeiro para o mais elevado, qual é o significado místico dessa parábola? Essa parábola do bom samaritano nos diz que, em primeiro lugar, esse legista estava perguntando ao Nosso Senhor exatamente quem era o próximo, ou seja, ninguém deve ser comparado a mim devido à minha própria justiça. Por exemplo, você não vai me dizer que os pecadores podem ser o meu próximo, não é verdade? Então se narra que um certo homem estava indo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, geograficamente falando, é uma cidade que está no Monte Sião, ou seja, no Monte Sião e nas colinas da Terra Santa. E Jericó é o lugar que geograficamente não há lugar na terra, em toda a nossa terra, não existe um local geograficamente falando que está tão baixo quanto Jericó. É como um forno terrível, está até abaixo do nível do mar, alguns metros abaixo do nível do mar. Por isso é um lugar quente, um lugar totalmente, vamos dizer assim, comparado ao frescor de Jerusalém e outros lugares da Terra Santa, mais às margens do mar. Jericó é um lugar baixo, quente e difícil de se viver. Portanto, esse homem significa nada mais nada menos o próprio Adão e toda a sua natureza, a raça humana. A raça humana estava em Jerusalém, ou seja, no paraíso, e infelizmente caiu. Fez uma viagem para Jericó, ou seja, caiu do paraíso e foi infelizmente para essa realidade caída. Nós caímos da graça de Deus e estamos numa realidade, infelizmente, desprovidos daquilo que era nosso protótipo original da graça de Deus. E portanto esse homem que representa a raça humana, os filhos de Adão, caíram de Jerusalém para Jericó. Essa é a explicação até aí. E então o que aconteceu foi que, enquanto ele estava indo nessa viagem caído, ele foi assaltado por alguns tipos de salteadores. Esses salteadores são os demônios, os malignos seres angelicais caídos, feitos demônios, que infelizmente nos assaltam quando vem que nós estamos desprovidos da graça de Deus, estamos completamente vulneráveis às paixões, ao pecado, ao fluxo do mundo, a nós. Os demônios nos atacam, nos observam, obviamente, pelo caminho, no momento correto nos dão um bote, nos pegam de surpresa e nos deixam cheios de marcas, nos deixam um estado espiritual meio morto. Significa completamente dotado daquilo que é o poder da corrupção e da morte no homem que jaz meio morto. Ou seja, ainda que o corpo simplesmente pareça que não está, vamos dizer assim, caduco, nós vemos, às vezes, nós estamos jovens, cheios de vigor, mas, infelizmente, as nossas paixões nos deixam à meia morte, ou seja, espiritualmente, estamos completamente mortos, infelizmente. E foi dito que foram deixadas marcas nesse homem. Essas marcas são as listras do pecado que as paixões vão deixando como consequências. Cada pecado que nós realizamos nos deixa certas consequências. Listras, marcas, são os hematomas, as listras das corrupções que vão abominando e dominando, corroendo a nossa mente, o nosso coração, nossa vontade, nossa volição, a nossa memória, ao ponto de ficamos aí completamente marcados, cheios de hematomas. E o que aconteceu foi que, portanto, veio primeiro um sacerdote que passou por esse homem. Veja, o evangelho foi preciso no verbo. O evangelista Lucas aqui colocou o verbo passou, ou seja, no grego a origem desse verbo significa que esse homem estava por acaso aí andando e por acaso viu, foi uma coincidência do destino que esse sacerdote por acaso viu esse homem morto e simplesmente passou por ele, não podendo jamais prestar nenhuma caridade, nem tampouco ajudá-lo. Esse sacerdote representa misticamente, queridos irmãos cristãos ortodoxos, todos os profetas do Antigo Testamento e tudo aquilo que era a lei de Moisés, que tinha como missão jamais curar o homem caído, jamais curar Adão, mas simplesmente, unicamente, ter a missão de poder indicar onde estava o pecado, ou seja, separar o homem do pecado, mostrar ali, isto é pecado. Para isso existiram todos os profetas do Antigo Testamento, indicando o pecado de Israel, e também a lei de Moisés, mostrando exatamente o que é o pecado, para que nós possamos nos separar dele. Mas a lei não podia, de maneira alguma, curar-nos do pecado.
Depois disso passou um levita, e o levita também, o verbo no original grego que foi utilizado, escrito pelo evangelista Lucas, diz também que por acaso este homem estava passando, e simplesmente passou por coincidência por este homem, também não parou para curá-lo, porque os levitas representam, misticamente falando, tudo aquilo que é o sacerdócio levítico, ou seja, os ritos antigos no Antigo Testamento, que também era apenas um modelo, uma sombra do que viria a ser, como modelos que eram, aquele que é o verdadeiro sacerdócio apostólico que viria um dia à tona após o Pentecostes. Mas até aí, o sacerdócio levítico não tinha nenhum poder de curar o homem, era apenas também um modelo de treinamento para que um dia pudesse vir aí aquilo que era o sacerdócio apostólico. Era uma preparação da lei para chegarmos na época da graça, a época do Novo Testamento. Portanto, nem o sacerdote, os profetas, nem os levitas, os ritos antigos, poderiam jamais curar nossa natureza humana daquilo que é a corrupção do pecado, a doença da morte, que é o aguilhão do pecado. E então foi dito que um certo homem, dito ser um samaritano, não estava simplesmente, não é que passou, ia em viagem. Essa foi a diferença que o evangelista Lucas nos coloca de maneira muito precisa. Ia em viagem, ou seja, ele tinha um destino certo. Ele não estava passando simplesmente. Ele ia de viagem e foi em direção, portanto, enquanto estava de viagem, a esse homem que estava jazendo aí meio morto. Esse homem samaritano, por que foi escolhido Nosso Senhor chamar um samaritano? Porque todos os líderes da lei, que estavam expectantes de serem os realizadores da salvação do homem, não tinham poder jamais de salvar o Adão caído. E quanto ao samaritano, o samaritano era visto pelos judeus, se considerava o seguinte ditado: é melhor conviver com cachorros. Cachorros têm mais valor, ou seja, em espanhol, perros, têm mais valor do que os próprios samaritanos. Era assim que eram vistos pelos próprios judeus. E, no entanto, foi um samaritano que estava indo em viagem e então chegou até este homem que estava jazendo meio morto. E esse bom samaritano, que é patristicamente, misticamente falando, é o próprio nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que se permitiu chamar-se de um samaritano diante do ultraje que os judeus não consideravam também, como alguém que era completamente sem nenhum valor. Por isso ele se autodenominou um samaritano. E ele foi diretamente a esse homem caído e pensou sobre as suas feridas, primeiramente azeite e depois vinho. Misticamente, azeite representa todos os sacramentos em geral, mas especialmente a graça de Deus. Quanto ao vinho, significa tudo aquilo que é a cura que Deus pode realizar em nós através de sofrimentos e dores. Existem várias explicações para azeite e vinho, vou colocar para vocês umas 3, para que não fique cansativo o sermão. Primeiramente, os nossos padres nos explicam que azeite vem primeiro do que o vinho, porque até na medicina natural, se nós colocamos primeiramente vinho para desinfetar a ferida, vai arder demasiadamente. Então se coloca primeiro o azeite, para que sobre o azeite o vinho possa não arder tanto, para que a pessoa não grite de tanta dor. O azeite também tem características curativas, ele vai como que coagulando o sangue, porque é um óleo que tem esse poder, se vocês não sabem, toda vez que estamos com a ferida aberta e jogamos azeite, o sangue vai estancando, vai coagulando, e depois contendo a ferida, e depois o vinho sai como um desinfetante, digamos assim. Da mesma maneira que ninguém pode se aproximar dos santos mistérios do corpo e sangue de nosso Deus, Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, sem primeiro receber o batismo. Também o azeite significa os olhos do crisma, que uma pessoa quando é batizada recebe a morte e a ressurreição de nosso Senhor. E o crisma só então pode receber o corpo e sangue de Cristo através do sacramento da Eucaristia. Portanto, o azeite e vinho, em uma só palavra, representam os sacramentos, a graça do Espírito Santo e o corpo e sangue de Cristo. Ou também, toda vez que Deus nos corrige, primeiro Ele nos dá muitas chances. Deus vai nos corrigindo de maneira amena para que nós voltemos ao arrependimento. Quando Deus vê que nós não temos chance de nos arrependermos pela caridade, amor e carinho, Ele tem que nos colocar doenças, câncer, todo tipo de calamidades, tragédias, para sacudir mais a atenção do pecador, para que ele possa voltar para o seu caminho e viver. Portanto, essas são as 3 explicações que significam uma sua palavra, azeite e vinho, os ditos sacramentos, a graça de Deus capaz de curar o homem caído. Também, além disso, meus amados cristãos ortodoxos, foi dito que depois de, portanto, pensar azeite e vinho nas feridas, este bom samaritano, que é nosso Salvador Jesus Cristo, colocou esse homem, então deu ali os primeiros socorros,
e depois colocou sobre a sua cavalgadura, ou seja, colocou sobre a sua própria encarnação. Colocar um paciente sobre um jumento, sobre a sua própria cavalgadura, significa não somente o jumento que estava ali ao lado desse homem para que o ferido pudesse não caminhar e ser levado por uma cavalgadura, ou seja, por um jumento, por um asno, como se diz em espanhol, ao hospital. Não só isso, significa que o próprio Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, sua cavalgadura, é seu próprio corpo, sua própria encarnação, seu próprio mistério de encarnar. Portanto, significa como aquele ícone do bom pastor, que o próprio Salvador colocou o próprio doente como em si mesmo e o levou a um hospital, à estalagem. O que significa justamente esta estalagem? Essa estalagem significa nada mais nada menos, queridos cristãos ortodoxos, a própria igreja. A igreja é o hospital espiritual, é justamente o local onde nós podemos ser atendidos, onde nosso Senhor nos leva através do poder de sua palavra, através de sua pregação, através do poder da escuta da palavra de Deus, somos atraídos para a cura do seu hospital, daquilo que é a igreja. E quando chegamos na igreja, que é o hospital, a estalagem, um certo atendente, um estalajadeiro que está ali. Quem é essa pessoa? O estalajadeiro, na explicação mística, é nada mais nada menos do que justamente os bispos, os sacerdotes, os diáconos, todas as classes da ordem que são colocadas para curar o homem doente através do sacerdócio, não mais levítico, mas agora o sacerdócio apostólico. E esse bom samaritano deu aí 2 denários. Esses 2 denários eram o que custearia a estadia do doente enquanto fosse preciso. Esses 2 denários, misticamente, representam-se o Novo e o Antigo Testamento, que são suficientes para que nós, os sacerdotes, os bispos, os diáconos da igreja, possam cuidar de vocês, os fiéis, os doentes, como também somos cuidados também por outros de nossos colegas, a fim de podermos adquirir a nossa cura interior. E caso gastemos a mais, e, de fato, até os apóstolos gastaram muito mais do que 2 denários. Mais do que o Antigo e o Novo Testamento, eles deram até o que não tinham e o que não tinham. Tanto de suas despesas, os apóstolos colocaram suas despesas em prol de construírem a missão apostólica. Eram pobres e até o que tinham colocavam em função da comunidade. Assim como também fisicamente a energia que tinham, gastaram em tudo o que posso imaginar, e assim também a vida de um sacerdote, a vida de um bispo, a vida de um episcopo. Infelizmente, nós gastamos tudo que temos, o que não temos, nossa energia se esvai em prol do amor pelo rebanho em rol de apacentar as ovelhas. Significa que mesmo que gastemos tudo, há algo aí que nosso Senhor disse que quando ele voltaria, pagaria. Se algo gastaria mais, depois, quando voltar, pagarei, disse o bom samaritano. Significa que na sua segunda vinda de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, a nós os sacerdotes, os bispos e os diáconos, que trabalham incansavelmente para a igreja, dando tanto nosso dinheiro, quanto também a nossa energia, a nossa força, se esvai. É um desgaste tal que cada ano a nossa vitalidade diminui mais, devido a estar sendo imolado com nosso Senhor naquilo que é a ordem. Cada homem que é ordenado sacerdote, um ano, ele é cheio de força e graça. A partir do 2º ano, ele percebe que grande energia é sugada dele, porque nosso Senhor no 1º ano invoca-nos uma grande energia quando somos ordenados, para manifestar a força de sua ressurreição, a força de sua alegria. Mas depois, ele chama-nos particularmente, cada um perceberá que um calvário, Getsemane, uma cruz está preparada para cada um de nós para sermos imolados gradativamente até que não se sobra nada mais, até que definhemos e morramos em prol das ovelhas. Afinal de contas, isso chama-se ser pastor. E é por isso que quando ele voltar na segunda vinda, nosso Senhor pagará o que gastamos a mais. A nós que servimos a igreja e vivemos na expectativa e na esperança de que seremos, não que trabalhamos para termos recompensa, não é isso, mas sabemos, nosso Senhor nos prometeu, aí está a prova, de que aos bispos, aos presbíteros, aos diáconos, todos que eles servem a igreja dessa maneira, como nessa vida trabalham mais do que todos devido a um desgaste enorme, também serão recompensados na outra vida com o que gastaram a mais no ajuste de contas que nosso Senhor terá para com todo o seu rebanho, toda a sua grei, como se diz em espanhol. Portanto, essas são as explicações místicas que nosso Senhor nos colocou a respeito desta parábola. Mas a parábola não tem apenas explicação mística, ela tem outro sentido. Vocês sabem que o Evangelho tem 4 tipos de níveis de interpretação. A explicação literal, a explicação metafórica, a explicação espiritual e mística para esta vida, na aplicabilidade para esta realidade e como nós podemos colocar isso em prol da vida eterna. Vamos agora falar, portanto, da explicação moral para a parábola do bom samaritano. O samaritano, como vos disse,
É uma pessoa de que o judeu não podia esperar nada. Ninguém esperava que o samaritano fizesse nada por um judeu, até porque, como vos disse, o samaritano para o judeu era visto como uma pessoa que não tinha valor pior que um animal, pior que um cachorro. Claro que alguns estimam muito bem os cachorros, e por isso é que se pode dizer que justamente o samaritano, tendo visto um animal, para o judeu não valia nada. E, entretanto, essa parábola nos ensina que justamente o sacerdote, justamente o levita, de onde mais se esperavam que haveria ajuda, foram, afinal de contas, o próprio cargo, o status de um sacerdote e de um levita são dignos de honra para ajudarem o próximo. Todo mundo, quando via o sacerdote em Jerusalém, o levita, se esperava que eram pessoas piedosas, cheios de religião, cheios de amor ao próximo, supostamente. Mas a realidade não foi essa. A realidade foi que eles passaram e não puderam ajudar em nada esse homem que estava aí jazendo meio morto. Significa que a ajuda que essa pessoa precisava, veio de quem, sendo ele um judeu, veio de quem ele menos esperava. Um samaritano, que não se dava com os judeus, e eles tinham rixa entre si, na hora de atender o enfermo, a pessoa completamente morta, ele não mediu nenhum tipo de comparação, nem ideológica, nem de cultura, nem humana. Por prol da caridade, ele colocou-se em primeiro lugar e no lugar desta pessoa, pensando que poderia ser ele outro dia, que tivesse aí assaltado, e o que seria dele? Então, essa parábola de nível moral, em primeiro lugar, nos ensina que a maioria das vezes em nossa vida, quando nós mais precisamos de ajuda, podem ver. Talvez alguns daqui são ainda jovens, alguns que escutam o sermão ainda são muito jovens. Alguns são mais velhos, são casados, já viveram isso na pele. Alguns são refugiados, como vós, os venezuelanos, nosso amigo Davi, oriundo de Cuba, refugiado no Paraguai. Essas pessoas sabem muito bem que muitas vezes os próprios familiares, a própria igreja próxima da pessoa, pessoas extremamente queridas e amigos, quando mais precisamos, é uma lei espiritual. Nós vamos ficando mais velhos, nós vamos envelhecendo e percebemos que as pessoas que mais deveriam nos ajudar, muitas vezes nos deixam na mão. Se alguém que é próximo de nós, que nós esperamos nos ajuda, é um milagre, mas não é uma coisa normal, é uma lei da vida. Mas quem nós menos esperamos, onde nós nunca imaginamos, quando estamos numa crise terrível, de onde menos esperamos, Deus sempre envia uma ajuda de pessoas que muitas vezes nós até cuspimos na cara no passado e tínhamos desavenças, e essas pessoas nos ajudam. É uma lei universal e espiritual que ocorre sempre. Sempre que nós estamos em dificuldade, a ajuda nunca vem de quem esperamos, mas de alguém que nós não tínhamos depositado expectativa. Isso se mostra pela própria questão do bom samaritano, e nossos santos padres nos explicam que isso nos dá um grande alerta. Se nós queremos que em nossa vida apareçam bons samaritanos, nós mesmos temos que ser bons samaritanos para as pessoas. Significa jamais julgar alguém pelas aparências. Não há nada pior, segundo nossos santos padres do deserto, que analisavam a alma de uma maneira clínica, não há nada pior do que julgar uma pessoa pela aparência. Se vamos julgar, julguemos pelos atos, pelo tempo, e mesmo assim é preferível não julgar ninguém, que Deus julgue para que nós também nem sejamos julgados. Porque se nós julgarmos com a justiça, nós seremos julgados com a justiça. Mas se vamos julgar, julguemos com a compaixão e misericórdia, para que também nós sejamos julgados por Deus com compaixão e misericórdia. É uma lei universal, é uma balança de equilíbrio no universo, no cosmos, onde se nós pesamos ela com o mesmo peso, com a mesma medida, será pesada para nós. Quão terrível é isso, se imaginarmos que se nós julgamos alguém pelos atos, nosso Deus vai nos julgar pelos atos. Se eu for julgado pelos meus atos, já estou perdido e condenado no Hades. Portanto, creio que todos nós, seja sensato e inteligente, que julguemos segundo a misericórdia e compaixão. E se nós quisermos que um bom samaritano apareça a nós nas dificuldades, nós também, passando por cima de ideologias, de culturas, de todo tipo de limitações humanas, temos que, no momento que Deus nos dá essa força, temos que pedir a Deus essa força. Claro, ela não vem de nós, é uma força que só sobrenatural, acima de nossa natureza humana caída de Adão, pedir a Deus força, para muitas vezes os nossos inimigos, não merecendo segundo a nossa concepção, mesmo assim, saímos de cima de nós, passarmos de nosso orgulho e nos dirigirmos exatamente a eles,
estendendo a mão, o que mostrará que nós estamos dispostos na lei de Deus, a que um dia ele também nos envie bons samaritanos. Que o bom samaritano não é alguém que será bonzinho e aparecerá para nós como um parente, alguém conhecido na rua. Isso não existe. Vocês ficarão mais velhos e entenderão exatamente o amargor dessas palavras. O que é ser muitas vezes chicaneado, abandonado por parentes, por amigos, é questão de tempo. Se não passaram por isso hoje, é questão de que o amanhã vos apresentará esta mesma notícia. E então, se quisermos que o bom samaritano surja em nossas vidas, temos que nós mesmos também sermos bons samaritanos. Para que entendais essa parábola de uma maneira mais moral e mais mística, uma só vez, vos falarei de um conto dos padres do deserto, são os especialistas nessas questões de julgamento, e vos trarei aqui, portanto, um exemplo à tona de São Macário o Grande. Certa vez, São Macário estava, como era um exicasta, praticando justamente a oração junto com um de seus discípulos. E eles tinham o costume de, quando andavam na cidade para vender cestas ou para resolver alguma coisa, ir atrás de algum peixe, São Macário tinha uma regra. Ele andava mais ou menos 1 milha de distância do seu discípulo, para que um e o outro não pudessem conversar e cada um pudesse fazer a viagem distantes, ao ponto de manter o silêncio e a oração. E então, certa ocasião, enquanto São Macário ia atrás e o seu discípulo na frente, ele rezando, mantendo-se absorto na exíquia, aconteceu que de longe ele viu que veio atravessando, cruzando o caminho deles, um sacerdote pagão, um sacerdote dos demônios. E esse homem sacerdote vinha carregando um feixe de lenha e ia se dirigindo, portanto, cruzando o caminho do discípulo do monge de São Macário. E quando ele chegou perto do monge, o sacerdote estava carregando o feixe de lenha, esse monge não conteve-se, olhando e reconhecendo que era um sacerdote pagão, disse a ele: maldito és tu, filho do diabo, sacerdote maldito que serves a Satanás, o inferno está preparado para ti, para quem tu serve, para os demônios que oferecem sacrifícios. Nesse momento, o sacerdote pagão ficou tão injuriado por esse trato que o monge teve para com ele, que ele jogou a lenha no chão, pegou a lenha como se fosse um porrete e sentou na cabeça do monge, deixando-o aí meio morto. Deu várias pancadas na cabeça e se foi. E é de se esperar que um homem que não segue o cristianismo, estamos passando no meio da rua, uma pessoa começa a nos xingar, nós vamos rebater com toda a ira. Afinal de contas, esse sacerdote seguia não a moral cristã. E São Macário, que estava 1 milha atrás, foi andando mais lentamente, visualizou tudo isso, chegou perto do próprio monge ferido, foi observar o seu estado físico, estava vivo, estava morto, e o sacerdote pagão, naquele momento, foi até São Macário e se dirigiu a ele e perguntou: tu conhece esse indivíduo? Ele disse: olá, sim, ele é meu discípulo, tenho ele comigo, é meu discípulo, e o que fazes hoje aqui, ó amante do trabalho? E naquele momento, o sacerdote pagão ficou tão admoestado, pensando: como pode ser que ele me chama desta maneira, como se sabendo exatamente o que acabou de ocorrer? E São Macário: Deus te abençoe grandemente, amante do trabalho, homem trabalhador. E naquele momento o sacerdote pagão jogou o feixe de lenha, ajoelhou-se diante de São Macário e percebeu no seu olhar tanta compaixão, tanto amor, que não o julgou, segundo o seu próprio discípulo, poderia ter se vingado ou tentado fazer algum tipo de recriminação para com ele, mas não. Simplesmente o abençoou e o chamou amante do trabalho. Ele: como pode ser? Como pode ser assim que me chamas dessa maneira? Afinal de contas, eu acabei de praticamente matar o teu discípulo. Ele disse: não, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que tu gostas de trabalhar, tens algo de bom, e assim que eu te vejo, como homem trabalhador. Nesse momento, o sacerdote pagão se ajoelhou e disse que nunca mais iria se afastar de São Macário. Onde ele fosse, iria com ele. Porque disse: agora eu conheço o poder do cristianismo. Agora sei o que significa ser cristão, e pediu também a São Macário o batismo e seguiu com ele, tornou-se um monge, fez a tonsura monástica e seguiu como discípulo de São Macário até o fim da vida. Vejam que nesse momento São Macário poderia ter perdido para sempre uma alma, mas aproveitando, não julgar segundo as aparências, mas vindo até desse homem, desse sacerdote, pagou algo de bom, podia não só capturar a sua alma, como arrancá-lo das mãos dos demônios com grande terapia, com grande experiência, com grande discernimento, vendo que até ele possuiria algo de bom. Quem não possui algo de bom? Essa é a conclusão moral da parábola do bom samaritano. Mesmo o samaritano que não tinha nada de bom, segundo a aparência dos judeus, foi quem prestou ajuda. E é assim na vida que nós temos reservada para nós até a Jerusalém Celeste. Nós vamos viver e vamos ver
que onde nós menos esperamos, sempre aparece uma ajuda que Deus envia, de pessoas que aparentemente nós julgávamos como imprestáveis, como pessoas completamente insignificantes para nós. E quantos nós somos insignificantes para muitas pessoas? Mas mesmo assim, na hora oportuna, temos que também oferecer a mão a elas, mesmo sabendo que elas nos desprezam. Esse é o poder do cristianismo. Essa é a graça de julgá-lo segundo as aparências, mas vendo em todos a imagem de Deus. Um cristão, assim como São Macário, vê em toda criatura caída ainda a imagem de Deus. Todos nós somos a imagem de Deus. Mesmo uma prostituta, um cobrador de impostos, um adúltero, um saqueador, um pirata, um torturador, um estuprador, todos eles possuem algo da imagem de Deus, ponto. Há que aceitar que é assim. E quando vemos que neles há a imagem de Deus, ficará mais fácil tentar ver neles algo de bom e não ficar vendo apenas as coisas ruins, senão será essa a medida que nós atrairemos para nós. Deus também, na hora do juízo, verá em nós, pelos nossos pecados, não verá o que nós fizemos de bom. Quem ficará de pé diante do temível juiz se nós chamarmos para nós esse tipo de julgamento? Portanto, meus amados queridos cristãos ortodoxos, pensamos a nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, a Santíssima Teotocos e Virgem Maria, a graça de julgarmos não segundo as aparências, mas conforme São Macário Grande e conforme o bom samaritano. Mesmo sabendo que o judeu talvez não merecesse sua ajuda, ele estendeu a mão. E esse bom samaritano foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que fazendo-se chamar de samaritano, pôde vir em condescendência, descendo do céu para a terra, a salvar todos os que eram pecadores. O próprio Cristo deu o exemplo maior. Ele, sendo sem pecado, misturou-se com os pecadores, com os cachorros, digamos assim, nós que somos completamente cheios de pecado. Porque nós, quem somos nós? Pecadores, para também não estendermos as mãos, há também o gênero humano que também é pecador. E diz nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações do Príncipe, a Mãe de todos os santos. Amém. Amém.